Muito boa tarde para você que está aqui juntinho com a gente. Agora, depois da Santa Missa, a gente começa, assim, estamos prontos, né? Para começarmos mais uma semana. E que essa semana seja linda, tudo que a gente deseja para você que está aqui juntinho com a gente. E já que você está por aqui no A Vida Não Para junto comigo, a gente vai falar sobre diversos assuntos. Entre esses assuntos, vamos colocar o dedinho na ferida. O seu parceiro ou parceira guarda fotos do ex ou da ex? Seja numa caixa de fotos, seja no celular. Será que isso é um problema inofensivo? Será que isso é realmente uma situação que você possa ficar assim incomodada ou incomodado? Daqui a pouco a gente conversa com uma psicóloga para saber também o que está acontecendo nesse relacionamento. Será que ele está indo bem? Será que já são sinais de que algo pode dar errado? Eu quero a tua opinião. Se você encontrasse uma foto do ex ou da ex no celular aí do seu parceiro ou da sua parceira, o que você faria? Manda pra gente. 419-8793-6281 é um número para você interagir comigo e enviar aqui. Combinado? Agora é o seguinte. Além disso, a gente vai falar sobre um assunto que tem muita gente de cabelo em pé no Brasil todo. O golpe do INSS. Isso está sendo comentado desde a última semana e quem vai falar com a gente sobre isso é o jornalista Guilherme Oliveira. Ele fez uma apuração completa e a gente traz todos os detalhes sobre esse golpe do INSS. Você que é aposentado, você que é aposentada, você que tem pai e mãe que são aposentados, será que vocês caíram nesse golpe? Ou podem vir a serem vítimas disso? A gente vai comentar daqui a pouquinho. Combinado? E pra gente começar, a gente vai começar agora mostrando pra vocês um grande testemunho de fé, de devoção que Curitiba recebeu, gente. A festa da misericórdia foi assim um momento único de um encontro com Deus, de muita fé, de muito amor. E esse encontro ocorreu no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, aqui onde nós estamos. E milhares de fiéis vieram num dia de oração, de reflexão e de celebração da infinita misericórdia de Deus. Quem esteve lá foi o repórter Lucas Marconsoni e a gente vai conferir como foi essa festa. A 7ª Festa da Misericórdia, com o tema Bem-aventurados os Misericordiosos, reuniu uma multidão de devotos do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, que buscavam renovar sua fé e fortalecer laços com Deus e celebrar a infinita misericórdia divina. Porque Ele vem, posso crer no amanhã. A manhã começou cedo, às 7 horas da manhã, com a abertura oficial da festa, marcada por momentos de oração, louvor e reflexão. Destacando-se na programação a Via Sacra, trouxe uma profunda meditação sobre a paixão de Cristo, inspirando os fiéis a refletirem sobre o amor sacrificial de Jesus. Queremos pedir que os raios da Divina Misericórdia atinjam o nosso coração, atinjam as nossas famílias e façam de nós pessoas misericordiosas. Ao longo do dia, diversas missas e momentos de oração fortaleceram a espiritualidade dos participantes. Espírito, que desce como fogo. A Festa da Misericórdia é mais do que uma celebração religiosa. É um verdadeiro encontro para quem busca paz, cura e esperança na misericórdia divina. À tarde, o clima de oração e reflexão se intensificou com pregações que abordaram temas como misericórdia divina e a vinda de Jesus e a misericórdia de Deus para as famílias, conduzida por pregadores como Raquel Carpenter e Padre João Marcos Pollack. Os momentos de louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento com o Padre Jean Patrick de Guarapuava e o terço das Santas Chagas com o Padre Renato Redson marcaram a continuidade da jornada espiritual. Nós precisamos entender que a misericórdia é um clamor aos céus para que Deus olhe por nós e pelas nossas misérias, como nós rezamos sempre no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, mas também é a esperança de que nós também possamos agir com mais misericórdia e da mesma forma nós rezamos também no Pai Nosso, assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Foi uma promessa de Cristo dada a Santa Faustina no início do século passado. Ele pediu que ela anunciasse ao mundo inteiro que uma porção especial da misericórdia ele derramaria sobre nós. Os frutos estão aí, a igreja atendeu esse apelo e agora o mundo inteiro invoca a misericórdia de Deus. Por volta das 6 horas da noite, uma das partes mais emocionantes da celebração aconteceu. A Santa Missa, presidida pelo Padre Jorge Fortunato, tocando profundamente o coração dos fiéis. Deus e Pai, nós vos louvamos. Glória a Deus. Adoramos, bendizemos. Glória a Deus. Celebrar a misericórdia é celebrar a certeza que temos de que Jesus está olhando por nós. Jesus está conosco, à nossa frente. Então, se você hoje se sente assim, meu irmão, com medo, com incerteza, acredite, a misericórdia do Senhor está olhando por você. Após a missa, teve início a tão aguardada procissão luminosa. Com velas acesas e corações iluminados pela esperança, os fiéis seguiram pelas ruas em torno do santuário, formando um caminho de luz que simboliza a fé que ilumina as trevas do mundo. Em cada oração, canto e vela acesa, ficou evidente o desejo de todos de viver os ensinamentos de Jesus, praticando misericórdia, compaixão e o amor ao próximo. Gente, essa foi uma festa muito importante. A gente percebe que o quanto é interessante as pessoas estarem conectadas com a sua fé e o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. E começar a semana, porque sim, domingo é o começo de uma semana, ao contrário do que muita gente pensa que é o final de uma semana, mas é o começo de uma semana com fé, com devoção e com as orações em dia e com os agradecimentos principalmente. Isso muda, né, o ano da pessoa, não é só a semana não. Bem, para quem não sabe, hoje é dia da educação. E muitas pessoas ligam a educação à imagem da escola e do professor. Aprendizados como matemática, português, até serem importantes, né? A gente sabe da importância delas, mas a educação e o ambiente escolar é ainda mais importante para as crianças. Agora a gente vai assistir um vídeo da internet, onde a Elisa, de 7 aninhos, foi recebida com festa ao retornar à Escola Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida de Gaspari, em Limeira, São Paulo. Por quê? Porque após ela se curar de um câncer, ela foi recebida assim, ó, com muita comemoração. Essa comemoração foi organizada por professoras e pelos funcionários da escola e foi registrada em vídeo. E o público das redes sociais se apaixonou por esse ato de amor, né, com a pequena Elisa. Para você ter uma noção, a gente está falando aqui de algo que as pessoas não esperam muitas vezes, né? Muitas vezes você espera o contrário, você espera o bullying, porque ela é uma criança que perdeu seus cabelos, né? Mas não, isso foi trabalhado pela escola, trabalhado pelas professoras, para que essa recepção fosse a mais linda e preciosa possível, que é comemorar a vida. Esse vídeo gerou uma onda de amor, né? Com muitas mensagens de apoio, com a celebração do retorno da pequena Elisa, e a gente se emociona ao ver essa imagem. Porque ela sabe o que ela passou, mas eles não. Eles só sabiam que ela estava no hospital. Eu digo que só as nossas feridas, só a gente sabe. Então tá aqui, ó, um ótimo exemplo, já que hoje é o dia da educação, né? Pra gente dividir com todo o país. E agora vamos falar, sabe do quê? De esporte, meus amigos. Sim! Poxa, mas logo na segunda-feira, Carla, você vem com esporte, com prática de exercício físico? Sim, senhor, sim, senhora. E a minha pergunta é a seguinte: você aí de casa pratica algum esporte? Você já pensou em experimentar algo diferente daquilo que você sempre fez? Ah, eu fazia caminhada, fazia corrida, mas peraí. Que tal uma arte marcial? Isso mesmo, arte marcial. A gente vai conhecer uma aula e descobrir como essa tradição milenar, ela é vivenciada na prática no mundo todo. Olha só. Foi por recomendação médica que o Raul conheceu a arquearia há 2 anos e meio. Hoje, ele é monitor nesta academia. A questão do arco e flecha, justamente por ser algo diferente, me chamou muita atenção. E aí, quando eu vim, recebi todo o acolhimento. Lembro que na minha primeira aula eu passei mal, não consegui ficar por conta da ansiedade. Recebi todo o apoio do mestre, dos outros instrutores. E isso foi o que me fez ficar. O que me fez conhecer foi por ser diferente, por ser algo inovador, digamos assim.
E o que me fez ficar foi todo esse acolhimento, toda a forma que eu fui tratado, recepcionado. E o que desenvolveu em você? Hoje eu tenho 16 anos, tenho a minha própria turma de arco e flecha, eu tenho minha turma de arqueria, de arma de corte, e me desenvolveu uma maturidade mental muito grande, como posso dizer, uma blindagem emocional. Eu consigo saber lidar com os meus problemas, consigo ter maturidade de saber quando estou bem, quando não estou, e saber lidar com isso. No caso do Vitor, a paixão já era antiga. Desde criança, ele acompanhava filmes, séries e jogos com arqueiros. E nem imaginava que no futuro ele seria um deles. Sempre joguei com arqueiros, gostava da mística por trás do arco e flecha. E foi algo que só foi crescendo. E quando eu descobri que tinha um local de prática perto da minha casa, foi onde eu realmente mergulhei, né, e comecei a praticar. Eu, como dentista, atendo bastante, estou sempre preocupado com o bem-estar dos meus pacientes. E a gente também não pode negligenciar a nossa própria saúde. Então também funciona como uma válvula de escape, uma forma de se estudar também. A arte marcial trabalha mente e físico. E para quem acha que uma aula de arco e flecha é fácil, não é não. Eu sou a prova disso. Os alunos aquecem bastante antes de começar e são treinados nas mais diversas modalidades de tiro. É assim que se chama o lançamento das flechas. Nessa hora, tem que ter precisão para acertar o alvo. Quando o aluno entra na posição de tiro, ele usa a técnica para melhorar o foco e alcançar os seus objetivos, incluindo os a longo prazo. Os tiros são realizados nas mais diversas posições, tanto estáticas, ou seja, paradas, quanto em movimento. A partir dos 12 anos, já pode começar na arte marcial. Os arcos e flechas são adaptados de acordo com a graduação do aluno. Os benefícios para corpo e mente são muitos. A gente precisa que o aluno esqueça todos os problemas de casa, todos os problemas do trabalho, se ambiente ao esporte, à prática, à modalidade, que a gente chama mais de modalidade, para que ela se concentre totalmente nesta prática. Afinal de contas, a gente está falando de uma arma, de um item que pode ter uma periculosidade. Então, a gente precisa que a pessoa esteja totalmente focada. Fora que arco e flecha realmente é para trabalhar concentração, foco. E para que isso aconteça, a gente tem que realmente esquecer os problemas, entrar no tatame de corpo e mente. E encontrar o equilíbrio é o maior objetivo. Muito legal, né? Diferente de tudo, pelo menos pra mim. Se for pra você interessante, vai lá e faz, que eu tenho certeza que você vai se dar super bem. Bem, a gente acabou de mostrar o vídeo da Elisa, da pequenininha de 7 anos que se curou do câncer e foi pra escola, né? Foi recebida de braços abertos aí pelos alunos da escola toda. Inclusive teve interação aqui no nosso WhatsApp, vamos ver? Tarcísio Zanin, querido, um beijo, Tarcísio. Encheu os olhos, né? Com essa história, aliás, com a procissão luminosa. Aqui ele tá falando da procissão. Vamos mostrar a próxima mensagem? Linda a procissão, né? A procissão foi iluminadíssima, assim, com muitas velas. A Carla Roberta dos Santos mandou. Que legal, gostei dessa história da Elisa. É linda demais, né? É de emocionar mesmo. Acho que tem mais uma mensagem? A última mensagem aqui, ó. Mirleide de Castro, querida, beijo. Muito lindo. É edificante esse vídeo da Elisa. E é demais mesmo, né? Pra gente parar e pensar um pouquinho nas nossas atitudes com as outras pessoas, né? O quanto é importante você abraçar, o quanto é importante você, às vezes, não dizer nada. A pessoa só precisa de um abraço, só precisa de um sorriso, né? Não precisa de fala, de conversa, nada. Simplesmente o silêncio já melhora muito o dia de alguém. Um abraço, né? Um abraço sempre deixa a gente mais feliz. E eu quero aproveitar a interação de vocês no nosso WhatsApp para pedir que você envie para mim aí a tua opinião. Se você já encontrou alguma foto do seu parceiro, da sua parceira, aliás, do ex ou da ex, no celular aí do seu parceiro ou da sua parceira. Você já passou por isso? Ah, eu não passei por isso, mas me diz, me conta aqui no nosso WhatsApp. Se fosse com você, o que você faria? Daqui a pouco a psicóloga Maria Marta Ferreira vai responder as questões pra gente daqui a pouquinho, tá? Ela é uma pessoa assim que entende tudo sobre a questão dos relacionamentos. Ela vai trazer muita luz aqui pra gente daqui a pouco sobre essas questões, tá? Que parecem tão difíceis, mas às vezes a gente transforma um probleminha desse tamanico num problemão,
né? E agora, vamos de saúde. Como é que estão aí os seus músculos, os seus ossos, os seus dentes? Você sabia que o magnésio quelato, ele melhora a força dos músculos e também a calcificação dos nossos dentes? O Felipe tem um recadinho pra gente. Prazer imenso falar com você que está aqui ligadinho na nossa programação. E eu gosto de falar do magnésio, primeiro pelo equilíbrio que ele traz para a nossa saúde. Talvez você hoje está numa condição que você, durante a semana, acorda muito mais cansado do que quando você foi dormir. A gente sabe a importância de ter uma alimentação saudável, se hidratar, como também é importante você fazer a suplementação. Da mesma forma que você tem a sua rotina, acorda cedo, vai para o seu trabalho, a suplementação ela é primordial, ela precisa fazer parte do seu cotidiano. Por quê? Porque nosso corpo, naturalmente, ele não produz magnésio. E a ausência deste mineral faz com que você fique vulnerável a doenças virais, enfraquece o seu sistema imunológico. A ausência deste magnésio também vai potencializando as inflamações, as dores crônicas e talvez eu estou retratando aqui a sua realidade. Então eu convido a você, faça uma experiência, uma suplementação natural com magnésio quelato da Joy. Olha, 2 cápsulas ao dia é o suficiente para nutrir o seu corpo, reduzir essas dores crônicas, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele blinda o seu sistema imunológico porque ele é responsável para mandar vitamina C para fortalecer o seu sistema imune. Claro que ele também tem uma alta concentração de cálcio para fortalecer a sua saúde óssea. E olha, um dos principais resultados positivos é a qualidade do seu sono sendo restaurada gradativamente, porque ele estimula a produção de melatonina. E você que está aqui ligadinho na nossa programação, vai ligando agora no 0800 591 8773, porque eu garanto 60% de desconto na compra do seu kit do magnésio quelato da Joy. Não tem cartão de crédito ou talvez está sem dinheiro agora? Não tem problema. Começa a pagar no fim do mês de maio, faço no boleto, no carnezinho, para começar a pagar daqui 45 dias e ainda leva 2 meses de magnésio de presente para você. Mas você tem 10 minutos para ligar e aproveitar. 0800 591 8773. É com você, Carlinha. Valeu, Felipe, querido. Muito obrigada. Intervalo super rápido e daqui a pouco a gente vai falar sobre o golpe do INSS. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Não se fala em outra coisa nas redes sociais, na internet, na mídia. Mas afinal de contas, em que notícia eu posso confiar? Aqui na TV. Evangelizar. Sabe por quê? Porque a gente vai trazer um jornalista aqui daqui a pouquinho, da Gazeta do Povo, de um dos jornais mais tradicionais do Brasil. Ele apurou tudo e daqui a pouco ele volta. Aliás, ele vem para contar o que está acontecendo, que golpe é esse e quem pode estar envolvido. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente está de volta com imagem da Alissa Perales, dos Estados Unidos. Uma menina de apenas 10 anos de idade que está fazendo história ao se tornar a pessoa mais jovem a se formar em uma universidade. E a universidade é a Crafton Hills, na Califórnia, Estados Unidos. A Alissa, ela vai concluir os seus estudos com um diploma de grau associado em diversas áreas das ciências e da matemática. Não é incrível? Aí eu te faço uma pergunta, se com 10 anos ela já está se formando, o que ela vai fazer com 50? É só o momento vai dizer, né? É só o futuro que vai nos dizer. E a gente, claro, que vai voltar aqui para contar, combinado? E agora é o seguinte, quando a gente fala sobre notícia, para onde você corre? Celular? É o jeito agora, né? Há uns 20 anos atrás era jornal impresso, eram folhas de papel. E aí o que acontece? A gente resolveu trazer para vocês aqui, toda semana, um dos jornais mais importantes do Brasil. A Gazeta do Povo, que vai completar os seus 106 anos de idade, vai estrear aqui um quadro só com informações pontuais para quem tem dúvida sobre várias situações da vida cotidiana. E agora é o Minuto Gazeta do Povo. Vamos lá? Pois é, milhares de aposentados e pensionistas podem ter sido vítimas de uma fraude bilionária do INSS. E não se fala em outra coisa.
nas redes sociais, nos jornais, na imprensa de forma geral. Mas como que a gente descobre se você foi lesado com esse golpe e como esse golpe funciona na prática? É o que a gente vai entender agora. E quem vai conversar comigo é o Guilherme Oliveira, que é jornalista e apresentador da Gazeta do Povo. A Gazeta que é um dos jornais mais tradicionais do Brasil. E para você que está em outro canto do Brasil, para você que está em outro estado, por exemplo, e não conhece, você vai conhecer a partir de hoje. Porque a Gazeta tem um núcleo de jornalismo investigativo muito importante. A gente vai falar sobre diversos assuntos. Mas para a gente estrear esse papo aqui, INSS, golpe do INSS, tudo que os aposentados não queriam está acontecendo. Carla Lima, é um prazer estar aqui no seu programa A Vida Não Para e com toda essa audiência qualificada da TV Evangelizar também. Você falou sobre o Dia da Educação, é muito importante também porque, além de tudo, a gente tem que se educar também como encontrar os nossos problemas. E, infelizmente, essa questão da fraude no INSS é uma fraude bilionária que pode chegar a 6,3 bilhões de reais. Iniciou ainda lá em 2019 e até 2024. Então é importante que a gente traga para a audiência como essa pessoa pode saber se foi ou não lesada. E é muito simples, viu? A gente tem como entrar no site Meu INSS ou no aplicativo Meu INSS. Você loga com o seu CPF, com a sua senha do site gov.br e aí você vai saber por lá se aconteceu ou não algum desconto. É importante, muito importante, que a audiência possa acessar ou o aplicativo ou o site para tentar saber se foi lesado ou não. E é importante dizer também, Carla, que são quantias às vezes muito pequenas, então a pessoa não percebe se ocorreu ou não essa fraude com ela. Só que desde 2019 até 2024, você imagina a quantidade de tempo e também o valor que pode ter sido retirado indevidamente dessa pessoa. Então, reforço aqui porque é realmente necessário acessar o aplicativo Meu INSS ou então o site do Meu INSS. Você loga com o CPF, com a sua senha do gov.br e aí você pode conferir o seu extrato. Se lá tiver algum desconto indevido, você tem que fazer, obviamente, esse acionamento para reaver esse dinheiro. E ali a gente consegue ter, porque esse golpe começou quando? Em 2019? 2019. Imagina, 2019, são 6 anos isso? 6 anos. 6 anos! Limpando a tua conta. E você nem percebeu que foi ali R$15, R$20, R$30, como você disse, são valores pequenos. E a gente consegue visualizar, então, esses extratos todos? Perfeitamente, consegue visualizar tudo. E é importante dizer também, Carla, que essas associações faziam esses descontos, obviamente sem a autorização da pessoa, às vezes falsificando a assinatura. Então isso de alguma forma dava a entender que isso era legal, mas não era uma assinatura falsificada, retiravam esse valor. E às vezes os sindicatos, as associações iam com promessas, por exemplo, de assessoria jurídica ou de uma assessoria de saúde mediante uma academia ou um plano de saúde, retirava esse dinheiro do aposentado ou do pensionista. São milhões de brasileiros nessa situação, então é muito necessário mesmo que eles encontrem uma forma de saber se esse nome dessa pessoa está ou não dentro dessa lista. Estando, tem que fazer, obviamente, o reclame para que esse dinheiro volte para ela. Há essa possibilidade. Isso em todos os bancos? Ou especificamente Banco do Brasil, Caixa Econômica, onde a maioria das pessoas acaba recebendo? Especificamente na Caixa Econômica. Então, eles têm essa possibilidade. E aí a gente sempre fala do aplicativo, às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade com a questão digital. Tenta pedir ajuda para alguém, um auxílio para alguém que você confie, seja um familiar, alguém que seja um amigo mais próximo, que possa fazer essa consulta junto com você de maneira honesta, obviamente. Porque às vezes a pessoa tem um pouco mais de idade, um pouco de distanciamento dessa parte digital e acaba às vezes não tendo condição de instalar um aplicativo ou mesmo de acessar o site. Então também, se tiver essa dificuldade, que é normal e comum a qualquer pessoa, que possa estar indo também a uma agência da Caixa Econômica para tentar resolver esse assunto. Nossa, isso é muito sério, gente. Imagina um esquema fraudulento que funciona desde que começou em 2019. É muito tempo roubando e são milhares de pessoas, tá? Às vezes a gente não para para prestar atenção, né? Não faz ali aquela busca, né, ali no nosso extrato. Então só vai lá e saca, ou tem o cartãozinho, acaba gastando no cartão e não se atenta a essa questão dos extratos, né? Com certeza, Carla. E você tocou num ponto que para mim é muito importante enquanto jornalista que somos, né? Às vezes as redes sociais podem agir de uma forma também não benéfica para quem tem o acesso diário.
com relação, por exemplo, às fake news. Então é muito, muito importante que a pessoa tenha noção de que os canais oficiais são o meio mais fácil, mais honesto de você ter uma resposta sobre isso. Então não caia em nenhum tipo de informação que não seja relacionada, por exemplo, à TV Evangelizar, A Vida Não Para, ou mesmo a Gazeta do Povo. Lá, nesses dois locais, podem ter certeza que vocês vão encontrar a informação de verdade como ela é. E esse espaço é necessário, Carla, totalmente necessário. É necessário porque o que acontece? A gente fala todo dia, é golpe atrás de golpe, as pessoas recebem mensagem, aqui é do seu banco, entre em contato no 0800. Gente, o que tem de golpista usando o número de 0800 para aplicar golpes, e a pessoa acha que um 0800 ainda tem aquela mentalidade de que um 0800 é um número seguro. Não é. Infelizmente não é mais, né? Na verdade, nenhum número é seguro, né? A gente tem isso todos os dias no nosso celular. Você deve receber centenas de ligações todos os dias de ali, ó, aquele spam, possível golpe, não é verdade? Então, preste bem atenção onde você vai procurar as tuas notícias, as informações corretas, tá? Isso é muito importante. Eu sempre digo que quando você tem um canal oficial de notícias que possa te passar uma informação real, oficial do que está acontecendo no Brasil, é importante porque poder, informação é poder. E quando a gente tem poder nas mãos, né, Guilherme? A vida flui mais leve, a gente consegue organizar melhor tudo que a gente vive, né? Sem dúvida, Carla. E você tocou em outro ponto que é importante também. Às vezes no celular você recebe um SMS, por exemplo, com algum link, dando conta de que você, apertando aquele link, pode abrir inúmeras possibilidades para resolver o seu problema. Já entra em outro problema ainda mais grave. Então, ficar atento aos canais oficiais, ficar atento à informação de verdade, aquilo que de fato foi apurado e que possa trazer alguma informação válida. Então, muito cuidado com fake news, muito cuidado com acesso à informação que não é aquela que a gente oferece na Gazeta, que vocês oferecem aqui na TV Evangelizar. Exatamente. Guilherme, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui e que começamos, né, essa parceria aí por muito tempo para que você possa ter as melhores informações e informações reais e oficiais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Tenho certeza que é a primeira de muitas. Assistam sempre a TV Evangelizar e acesse a Gazeta do Povo. Muito obrigada. Bem, para você de casa que está nos assistindo, agora vamos falar sobre olhos. Seus olhos, você sente que eles estão assim, seco? Sabe? A vista seca, apagada? Parece que tem areia dentro dos olhos? A Vanessa traz a solução pra gente, olha só. Oi, Carla, e boa tarde para você que está acompanhando a programação da Evangelizar, mas que percebeu que foi passando o tempo e o que não tá legal? A sua visão não está enxergando direito, ela foi ficando fraquinha, foi ficando cansada, você percebe aí que parece que tem uma areinha no olho, coça demais, tá lavando uma louça, tá trabalhando, fazendo alguma coisa e a mão tá no olho e você coça, o olho fica vermelho, escorrendo aquela lágrima quente, aquela dor de cabeça no final do dia seguida de enjoo. Tudo porque você passou o dia forçando a sua visão, porque a visão está fraca. E isso acontece porque a gente deixa de absorver elementos importantes para a boa saúde da visão através da alimentação durante a nossa vida. Por isso que é importante a suplementação. O Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que é 100% natural, auxilia na visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro no fundo do seu olho, melhorando, lubrificando, clareando a sua visão, assim como tantas pessoas que já tomam o Vision X e que fizeram questão de vir aqui contar para você. Veja comigo mais um caso de sucesso. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho, nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Tá vendo só? Você também precisa do Vision X. Basta ligar 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte? Já que a gente está aqui, vamos fazer uma promoção super especial para você nessa tarde? Então é o seguinte, ligando agora, eu vou liberar metade do preço e um lindo terço de presente. Você vai receber o poderoso Vision X aí na porta da sua casa, acompanhado de um lindo terço de presente, mas tem que falar que está assistindo aqui na TV Evangelizar. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Muito obrigada, Carla. Obrigada, querida Vanessa. Gente, vamos às interações? Chega aqui comigo. Vem cá, vamos ver quem mandou mensagem pra gente aqui. Eu já pedi pra vocês interagirem. Quero saber a opinião de vocês sobre diversos assuntos que nós estamos falando aqui ao longo do programa. Mas daqui a pouco, Maria Marta Ferreira vai estar aqui pra responder questões como essas aqui, ó.
Cris Salgados. A Cris faz salgadinho, já tô vendo aqui. Agora a Cris, quero saber de onde você é, quero provar seus salgados, hein? Boa tarde. Se caso eu achar foto da ex, na mesma hora, termino com ele, mando ele ser feliz e sinal de que ele nunca esqueceu a ex. Ai, 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 hein? Esse assunto pega, né, gente? Pega bonito. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Maria Marta e ela vai esclarecer essas questões pra gente, tá bom? Agora, você sabe identificar os sinais de um AVC, de um acidente vascular cerebral? Não. Se uma pessoa tiver um AVC na sua frente, você sabe identificar? Apesar, só para você entender, de ser uma das maiores causas, uma das principais causas de morte no mundo, muitas pessoas não reconhecem esses sintomas, nem quem está sofrendo com ele. Com a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, a doença voltou ao centro das atenções. A gente vai conferir agora numa reportagem que vem lá da Bahia, para a gente poder identificar esses riscos, as causas, os sintomas e como nós devemos agir nos primeiros sinais de um possível AVC. Vamos ver? Nas ruas, é difícil encontrar pessoas que consigam identificar os sintomas de que alguém esteja sofrendo um AVC, acidente vascular cerebral. Falta mais informações, né, para poder encaminhar o povo de quais os sintomas, né, que a gente venha saber logo que está sendo vítima, né, dessa enfermidade. Dificuldade na fala e, assim, geralmente quem tem AVC, um lado ficaria torto, no caso. E dormência e formigamento no braço também e na mão. Dores de cabeça constantes no caso, casos de pressão alta, principalmente pessoas que são hipertensas, geralmente tendem a correr esse risco. O AVC foi uma das causas da morte do Papa Francisco, que nos deixou aos 88 anos. Os homens são as maiores vítimas desta doença, que é uma das principais causas de óbito ou de incapacitações em todo o mundo. A gente tem o AVC isquêmico, que é aquele AVC que é o que é mais prevalente, que acontece na maioria da população, mas que é aquele que falta sangue no cérebro. O segundo tipo de AVC é o AVC hemorrágico, que é aquele em que há o sangramento no cérebro. A falta de atividades físicas regulares, junto com uma alimentação ruim, com muito sal, açúcar e gordura, podem contribuir para que a pessoa tenha um acidente vascular cerebral. A diabetes, a pressão alta e níveis preocupantes de colesterol acabam contribuindo para o problema. Os médicos fazem um alerta para os sinais dados pelo corpo de que a pessoa pode estar sendo vítima de um AVC. Alteração da fala, né? Tanto do conteúdo da fala do paciente, como da forma dele falar, alteração de força, de sensibilidade, uma sonolência excessiva, alteração do nível de consciência, crise convulsiva, mas principalmente alteração da fala, da força e da sensibilidade. Para esta renomada neurologista, os cuidados com a saúde precisam ser tomados cada vez mais cedo. Por diversos motivos, pessoas jovens estão sendo vítimas de AVC. Se a gente tem alguma possível arritmia cardíaca ou história de cardiopatia na família, procurar investigação, acompanhamento médico, né, ou qualquer sintoma neurológico, mas basicamente controlar os fatores de risco, né, hipertensão, diabetes, colesterol, praticar exercício físico e se alimentar bem. É isso aí, tá aí. Uma aula, né, sobre como a gente pode identificar esse problema que pode causar morte, inclusive. Agora nós vamos para o nosso Minuto Itaipu de hoje. A Hidrelétrica está com uma novidade. Um novo portal que é mais moderno, facilita a navegação e ainda em 13 idiomas. Quem traz pra gente é o nosso repórter Lucas Marconsoni. Olá, eu sou Lucas Marconsoni e esse é o Minuto Itaipu. A Itaipu Binacional lançou o seu novo portal na internet. O site foi pensado para oferecer uma experiência de navegação mais intuitiva e facilitar o acesso às informações da instituição. A novidade contempla 3 versões, brasileira, espanhol e inglês. De acordo com a equipe de gestão da Itaipu, o portal foi pensado para o perfil atual dos usuários acostumados com a linguagem das redes sociais e acompanha a evolução tecnológica das ferramentas digitais da Binacional.
O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio VR, aponta que o novo site é resultado direto da dedicação e do alinhamento estratégico das equipes de comunicação do Brasil e do Paraguai. O lançamento marca apenas a primeira etapa do projeto. A atualização continuará de forma contínua, com inclusão de novos materiais e aprimoramento constantes. E esse foi o nosso Minuto Itaipu de hoje. Intervalo super rápido, rapidinho mesmo. Porque daqui a pouco a gente vai colocar o dedinho na ferida. O que você faria se encontrar essas fotos do ex ou da ex aí no celular da sua parceira ou do seu parceiro? Ai, ai, ai. Daqui a pouco. Estamos de volta com a imagem da africana Bernice Dapa, fundadora de uma empresa que fabrica bicicletas de bambu em Gana. A iniciativa, além de promover a sustentabilidade, gera empregos para todas as pessoas nessa região. E ela também, gente, doa bicicletas para as crianças de áreas rurais, facilitando a essas crianças o acesso à escola, que fica longe aí das regiões onde elas moram. Ela contribui, gente, para a continuidade dos estudos dessas crianças. E a gente traz aqui pessoas no mundo que estão mudando a realidade dos locais onde vivem, mas também estão mudando a realidade de outras pessoas. Estão servindo de exemplo de ser humano para que o mundo possa funcionar melhor, né? E já que a vida não para, a gente foi lá para Gana buscar esse exemplo lindo. Bernice, parabéns. Agora, dedinho na ferida, seu parceiro, sua parceira. Se você descobrisse uma foto do ex ou da ex dele ou dela, o que você ia fazer? Mas essa foto assim, no celular, impressa naquela caixa de fotos. Será que essa pessoa não superou esse término ainda? Ou será que é esquecida e largou lá a foto, por um acaso? Será que isso vai ter algum impacto no relacionamento? Pois é, esse tema levanta muitas dúvidas e por isso a psicóloga Maria Marta Ferreira está aqui comigo para a gente desvendar, entender esses sentimentos, os limites e tudo que envolve uma foto inocente. É por aí, Maria Marta? Oi, Carla, bom falar com você, com a sua audiência aqui da Evangelizar. Acho que esse é um tema delicado, né? Porque coloca a gente num lugar muito sensível, que são relacionamentos. E nos relacionamentos é onde tudo acontece, né? Se para o bem ou para o mal, e é ali que as coisas convergem. Eu acho que talvez a gente possa começar, Carla, elencando assim alguns pontos que a internet pode prejudicar ou ferir a gente um pouco, né? No sentido da pressa com que aquela informação chega, e às vezes até uma imagem. Uma imagem diz muito, é muito importante, ainda mais hoje como a gente vive a era da fotografia. Nós temos celulares potentes na mão, capazes de fazer fotos o tempo todo. E isso, inclusive, gera outros problemas nos relacionamentos, né? Coisas que as pessoas veem aqui ou veem lá. Agora, quando a gente pensa em arquivo pessoal, né? Porque fotografia também é histórico de vida, faz parte da vida de cada um. Então, de certa forma, qual é o peso que as pessoas colocam, né, naquela imagem que foi localizada naquele relacionamento? Então, acho que antes da gente sair assim, bombardeando qualquer coisa, tomando decisões precipitadas, talvez até ferindo um outro com alguma voracidade, a gente tomar um pouquinho de cuidado, querida, para pensar no diálogo e na qualidade dos relacionamentos. Né? Porque se aquela fotografia naquele meio tem um peso absolutamente potente, qual é a potência do seu relacionamento? Né? De que maneira você o conduz? De que forma você vive a sua relação? E qual o peso que você dá para as interações sociais que muitas vezes o Instagram ou outras redes sociais acabam trazendo para a nossa vida? Os aplicativos de relacionamento. Pessoa que às vezes está num relacionamento está num aplicativo de relacionamento. Então, tem situações ainda mais complicadas do que a foto, Carla. Muito complicadas. E como é que a gente... Porque assim, a pessoa ela fica procurando. Eu digo que quem procura acha, né? Pelo em ovo, né? Chifre em cabeça de cavalo, não é verdade? A gente fica ali procurando. Tem gente que perde a vida procurando sinais de traição, né?
Pois é, e você toca num ponto muito importante que é sobre a qualidade do relacionamento. Então, é um fato? A fotografia está ali, porque a fotografia, querida, ela tem muitos aspectos. Ela é um aspecto de arquivo pessoal, né? É claro que hoje, e aí é um ponto que me parece muito delicado, que são as banalizações. Tudo é banalizado, até os relacionamentos. Às vezes você tem um relacionamento de uma maneira tão desvinculada, de uma maneira tão superficial, de uma maneira que muitas vezes não recebe dentro daquele relacionamento e, longe de fazer juízo moral, não recebe investimento. Porque se você não investe em algo importante, elementar no relacionamento, Carla, como a confiança e o diálogo, como é que você vai fazer para conduzir teu relacionamento? Tu vai conduzir teu relacionamento olhando nas redes sociais? Tu vai conduzir teu relacionamento procurando, fuçando a vida da pessoa? Como é que você vai conduzir teu relacionamento? Aliás, como é que você está conduzindo teu relacionamento com você mesma, né? Porque às vezes é isso mesmo, a pessoa está vigiando, a pessoa está procurando, né? Aí assim, quem procura acha, ok, talvez ache, mas por que é que você está procurando? Quais são os sinais de desconfiança que o teu relacionamento tem, né? Então, muitas vezes, o que essa situação vai demonstrar é como está a qualidade do teu relacionamento. Então, antes da gente olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente, né, internamente, e pensar assim, peraí, será que eu preciso disso? Né? Será que eu preciso dessa humilhação? Não é verdade? Que vamos combinar, né, gente? Se está num relacionamento, é para ser vivido com saúde, não, né, para você passar por humilhação. Já tem mensagem? Vamos às mensagens? Vamos ver quem tá aqui. Ana Goretti, querida, um beijo. Seu programa continua cada dia melhor. Quanto a encontrar fotos de ex, eu nunca passei por isso, mas se isso acontecesse, iria conversar para esclarecer. Gostei. A Ana Goretti já tem aí uma inteligência emocional linda. Maravilhosa. Invejável, Ana. Queria ser você. Eu não teria essa força e essa paciência, eu confesso. Vamos para a próxima? Carla Roberta, aqui em casa tem foto do meu ex por causa dos meus filhos. Gostei, olha aí, ó. Por causa dos filhos. Afinal de contas, esse negócio dos filhos, tem muito isso. Vou aproveitar, Carla, obrigada pela tua mensagem, um beijo pra você. Vou aproveitar a tua mensagem para incluir a família, né, nessa história. Porque quando você tem um relacionamento de muitos anos, que incluem filhos, né, netos, muitas vezes, tem foto da ex e do ex na casa dessas pessoas, provavelmente, né? Junto com os filhos, com os netos, enfim. E também na casa da sogra, né? Agora me diz aí, você já passou por isso? A sogra já esfregou na sua cara a foto da ex ou do ex? Ai, 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 que situação, né? Você tem uma caixa de foto impressa lá e olha, esse daqui é o ex do fulano, a ex do fulano, a ex do ciclano, o ex do ciclano. E que situação, hein? Tem tipos e tipos de relacionamento, né? Quer dizer, no final das contas, a gente falava que eles são sempre importantes e não é só com a pessoa. Porque uma coisa importante, Carla, da gente pensar é assim, que um relacionamento, ele te coloca numa prioridade, mas ele não é uma exclusividade. Né? Porque nós temos outros relacionamentos, a vida pede e necessita. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Opa! Né? Pois é, até porque se você colocar o teu relacionamento no centro da tua vida e as demais relações, elas ficam comprometidas, alguma coisa está errada talvez nessa condução dos teus relacionamentos, né? Então, isso é bem importante de pensar. Então, sempre, gente, contextualizar. Né? Qual é o cenário, qual é o contexto, onde é que nós estamos na fila do pão da vida, né? Para poder dizer assim, cara, o que isso aqui representa? Se eu estou numa crise no relacionamento, se eu estou vendo que realmente o meu parceiro, a minha parceira, né, tem tido comportamentos diferentes, né? Eu tenho visto situações, né, muito nostálgicas. Quem que não está muitas vezes em crise vai buscar aí uma alternativa, às vezes saracuteando em terrenos que já foi outras vezes, né, caminhado e tudo mais. Então, eu acho que a gente deve contextualizar. O histórico de família, né, é importante, porque sim, você não pode rasgar as fotos do pai dos seus filhos porque você está num outro relacionamento. Até porque se o relacionamento que você está, querida, exigir que você limpe o histórico da sua vida para estar com ele, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Né? Porque nós não somos feitas a partir de um relacionamento, nós somos uma coxa de retalhos de muitas vivências. Existem pessoas que não fecham ciclos de relacionamentos adequadamente? Existe. Existem pessoas que mantêm linhas de contatinhos que não faz com que a relação possa progredir e se fortalecer?
existe. Então, primeira coisa, né? Qual é o relacionamento que eu vivo? Quem é esta pessoa que está comigo nesse relacionamento, né? E antes de qualquer coisa, como disse, né, a telespectadora, vamos esclarecer, né? O diálogo, ele é necessário para qualquer informação que chegue para a gente. Até porque, gente, a vida é muito curta para você fazer um barraco de qualquer situação que aconteça. A vida não para. A vida não para, né? E ela não espera também você ficar muito... Não, ela segue. É isso. Tem mais uma mensagem, só que essa aqui é o seguinte. A gente não vai revelar, tá, o nome da pessoa e não vamos mostrar a foto que ela enviou, tá bom? Boa tarde, Carla. Eu já desisti de brigar. Agora só entrego nas mãos de Deus para que eu consiga me livrar desse reconhecimento abusivo e dependência emocional. Oh, meu Deus do céu. Você sabe de quem é a mensagem, tá? Um beijo no seu coração. Obrigada por ter enviado, tá? Que é muito pessoal, né? Então a gente não tá revelando o nome nem a foto. Me conta aí. Aí que tá, né? Relacionamento abusivo e dependência emocional. Acho que esse aqui é o ponto importante. Carla, todos nós queremos e devemos estar num relacionamento que nos valorize, que nos respeite. É claro que uma pessoa que está num relacionamento, né, o tempo inteiro envolvido em curtição, em atenção a outras pessoas que não estão na relação, né? Que não tem um elogio, que não tem uma convivência boa, que as coisas estão fora do eixo, né? E que estão vivendo com esse relacionamento. Que bom, querida, tomara que você realmente logo busque novos caminhos, novas alternativas, né? Porque um relacionamento abusivo, ele é doentio, né? Ele é patológico, ele não traz felicidade nem saúde, né? Então, pessoas que vão brigar, se magoar, se ferir por causa de uma experiência como essa, ou como ela, que já viveu isso e já está batendo na mesma tecla, né, com alguém que não lhe tem respeito. Claro, gente, nós estamos falando aqui que o relacionamento não é a única exclusividade, mas é uma prioridade. Você respeitar a pessoa que está com você. Se para ela é importante determinados comportamentos, seja em relação a fotos, seja em relação a contatos, é delicado e harmonioso e justo dentro da relação que você dialogue e combine sobre isso. Porque como é que você vai manter um relacionamento que você é continuamente desrespeitado? Que as suas necessidades, que os seus valores ficam machucados e ficam feridos. Então, no fundo, Carla, não é sobre uma foto, mas é sobre o que a pessoa faz, a relação que ela tem com a vida e com os relacionamentos da sua vida. Né? Eu acho que o respeito, a maturidade e um bom diálogo, vamos colocar as coisas no lugar, os pingos nos is e vamos ser felizes porque a vida é curta, não para. Exatamente. Tem mais uma mensagem, vamos ver? Ita, boa tarde, Carla. Hoje sou viúva. Logo quando eu casei, achei muitas fotos da ex do meu esposo. Eu simplesmente mandei ele jogar fora. E ele jogou. Tá aí, ó. Tem solução pra tudo. O lixo, por exemplo, é uma delas. Gostei. Às vezes a pessoa, né? É isso mesmo. Mas falou pra ele, combinaram? Joga fora, não faz mais sentido. Tem gente que tá jogando fora as fotos gerais de toda a vida, porque tem arquivos digitais e tudo mais. É que tem relações e relações com foto. Tem gente que relacionamento com foto é coisa séria, né? Tem outros que é mais simples. Maria, você vai ter que voltar? Me desculpe. Você podia ficar aqui para sempre, tá? Mas você vai ter que voltar pra gente voltar a conversar sobre diversos outros assuntos, porque foi muito bom, viu? Muitíssimo obrigada, querida. Com prazer, muito obrigada. Obrigada. Muito bem, agora vamos de saúde. Recadinho para quem tem diabetes. Você sabe que quem convive com a doença tem que fazer a medição do açúcar no sangue o tempo todo para ver como é que tá, porque os sinais, eles são muito claros, né? Mas tem solução para tudo e a gente agora tem um recadinho da Paty. Fala, Paty. Você já parou para pensar que um simples prato de macarrão pode ser um perigo para a sua saúde? Pela grande quantidade de açúcar e carboidratos que se transformam em mais açúcar ainda no seu organismo. Quase ultrapassa o limite diário recomendado pela OMS, principalmente se você sofre com diabetes. Sabe que é muito importante o controle do açúcar no sangue. O diabetes não controlado pode levar a problemas cardíacos, neurológicos e o mais triste, a perda da visão e até a amputação de membros.
membros. Glicotrate te ajuda nessa luta diária, diminuindo o açúcar no sangue e no bom funcionamento do pâncreas. Ligue já 0800 555 5123. Kit completo pela metade do preço, com medidor de presente e um pote, vai durar 4 meses de tratamento. Receba em casa com frete grátis. Curitiba e região recebe ainda hoje. 0800 555 5123. Glicotrate, a cápsula inimiga do açúcar. Obrigada, Paty, querida. Gente, o mercado de pets no Brasil, pets, e quando eu digo pet, é bichinho de estimação mesmo, tá? Movimentou mais de 76 bilhões de reais no ano passado. Com tanta variedade de produto, de serviço, enfim. Hoje é possível contratar profissionais para passear com o seu bichinho, por exemplo. Porque existem empresas especializadas nesse tipo de serviço. Você sabia disso? Não? Olha só. O bom passeio na rua, Pipoca e Martinha adoram. E quem leva eles é Letícia, fundadora da Bora Dog. Surgiu de um sonho, desde criança, de querer trabalhar com cães. E foi quando, em um momento, eu fazendo um trabalho extra que não foi de cães, né? Eu conheci um passeador de cães. E a partir desse momento, foi que eu quero trabalhar com isso. Os cachorros também precisam de atenção, principalmente porque a maioria deles vivem em apartamentos e muitos tutores não têm tempo para o lazer. Muitas pessoas na correria do trabalho ali, que tem filho, tem várias coisas para fazer, acaba deixando o passeio de lado. Então é um serviço que é muito procurado. E para quem anda com o tempo apertado com os amiguinhos de 4 patas, o serviço mensal varia em algumas empresas, entre R$ 370 até R$ 850 reais. Um trabalho que Pedro pratica de segunda a sexta. Você começa com poucos clientes e vai aumentando o faturamento de acordo com o cliente, vai te indicando. Primeiramente, você tem que gostar muito de cachorro, tá? Depois você tem que ir atrás de se especializar com curso de comportamento, curso de passeio. Os donos dos animais de estimação estão investindo cada vez mais na saúde, também no comportamento e no bem-estar do animal. Prova disso é que o mercado pet brasileiro teve um crescimento no ano passado que superou 76 bilhões de reais, um crescimento de 12,6%. E os cuidadores de cães chegam de mansinho e são bem recepcionados. Larissa, junto com Alexandro, fundaram a Nós Dois e um Pet, com serviços de estética. Corte de unha, limpeza de ouvido, escovação bucal, a tosa higiênica, que é aquela limpeza que a gente faz na patinha para o cão não ficar escorregando, o excesso de pelo que fica na barriga, no bumbum. Então, são esses cuidados que a gente faz para que o pet tenha bem-estar, né? O dia a dia da gente é muito corrido. Para mim fica difícil levar num pet, esperar dar banho ou voltar depois, né? No início, meu receio era, quando ele era muito filhote, de ele pegar alguma doença, ele não estava vacinado. E aí, depois que eu conheci eles, nunca mais quis levar no pet. Se a cliente gosta, os cachorrinhos amam. Parou bem aqui, né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer muita coisa. Quer dizer que quando você ama o seu bichinho, você faz qualquer negócio, né? E no caso aqui, dá banho em casa. Não é a coisa mais fofa desse mundo? Eu acho isso fantástico. Inclusive, a gente vai trazer profissionais aqui que mudaram a vida. Deixaram as suas profissões para fazer exatamente isso. Cuidar dos bichinhos de outras pessoas. E cuidar com muito amor, não é verdade? Você sabe que dia é hoje ou não? Você sabe? Hoje, minha gente, é o dia da sogra. Sim! Quero saber uma coisa, como é que é o teu relacionamento com a tua sogra? Nem sempre essa relação é amigável, né? Nem sempre é das melhores. Mas olha só que bonitinho esse vídeo aqui que a gente separou nas redes sociais para vocês. Essa daqui é a Carol Bonassi. Ela publicou um vídeo com a sogra, em que ela escreveu o seguinte. Ela pediu para Deus uma sogra que fosse amiga. E agora elas estão ali, ó, fofocando. Tem coisa melhor que isso? Você ser amiga da sua sogra e ela ser sua amiga e ser muitas vezes a sua confidente. Isso é bom demais, divertidíssimo, adorei. Aproveitando esse momento, sogra, um beijo pra você, Dona Ivete, um beijo grande. Obrigada por ter colocado no mundo o meu marido, viu? Muito obrigada, um beijo.
grande. Gente, o programa tá acabando. E daí? Hoje é o dia da sogra. Faz o seguinte, já manda mensagem pra ela lá agradecendo pelo filhão ou pela filhota. Que tal? Não é verdade? A gente tem que se dar bem com as pessoas. Porque a vida é uma só. E ó, aqui. Ela não para. Combinado? Amanhã eu tô aqui de volta. Um beijo bem grande pra você. E agora você fica com o programa Eis-me Aqui.